também que eu queria falar sobre este livro, A Cabana. A Cabana não é um lançamento, mas é um livro que me impressiona muito pela sua trajetória. A Cabana, o original de A Cabana, foi recusado por 26 editoras. E aí o William Young, que é o autor, tinha alguns amigos que ele mostrou o original e esses amigos se animaram e montaram uma pequena editora apenas para publicar A Cabana. Qual que era o plano? O plano era publicar A Cabana, poucos exemplares, poucos mil exemplares, e vender pela internet, pelo site que eles montaram. E foi isso que eles fizeram, cada um continuou na sua ocupação. Tinha um desses amigos, já era um escritor, ajudou o William com o original, foi reescrito 4 vezes esse original e por fim chegou da gráfica a publicação e eles começaram a vender pelo site. E foi um trabalho de boca em boca, eles gastaram muito pouco em marketing, se não me engano algo em torno de $300, e foi um trabalho de boca em boca, um indicando para o outro, entrando no site, comprando o livro. Resultado, o livro vendeu 20 milhões de exemplares. 20 milhões de exemplares coloca A Cabana como um dos livros mais vendidos da história. Então, assim, é muito surpreendente a trajetória de A Cabana. Quando você lê A Cabana, você tem a impressão de que o William está falando do Mackenzie, que vai ser o personagem principal, e você tem a impressão, pelo prefácio, que é uma história real, que realmente o Mackenzie existe e que ele é amigo do William. Como ele não sabia escrever, isso está escrito no prefácio, ele pediu para o William escrever a história que aconteceu com ele. Muito bem, quando você vai pesquisar um pouco mais, você vai ver algumas entrevistas do autor, ele conta que não. Na verdade, ele próprio é o Mac ou o Mackenzie, né? E que o Mackenzie viveu em um final de semana, que é a história retratada aqui no livro, ele viveu em 11 anos. E que foi um longo processo e que ele começou a escrever esse livro logo depois de perder o irmão e a sobrinha. E ele também tem algumas características na sua trajetória que são parecidas no livro. Ele foi abusado sexualmente, então ele trouxe todos esses elementos para a história. E do que se trata a história de A Cabana? A Cabana, então, se trata do Mackenzie, que é um pai de família, e que a esposa tem um seminário e ele vai acampar com 3 filhos. Ele tem 5 filhos, ele vai acampar com os 3 menores, inclusive com a pequenininha de 6 anos, a Missy. E quando eles vão para esse acampamento, acontece um acidente com os filhos mais velhos numa canoa, ele corre para salvar os filhos mais velhos e a Missy é raptada. Então, não é um spoiler, o livro começa desta forma, com o Mackenzie numa grande depressão, numa grande tristeza, que é o que ele chama, e ele recebe, está sozinho em casa, ele vai olhar lá na caixa postal e ele acha um bilhete. Esse bilhete está convidando para que ele vá à cabana. Esta cabana era uma cabana muito perto do lugar onde a Missy foi raptada, inclusive acharam algumas coisas da Missy nessa cabana. E quem assina o bilhete? Deus. E aí ele vai para esta aventura nesse final de semana na cabana. Eu não vou contar mais, senão eu vou estar dando aqui muitas dicas da história. Mas aí é que se desenvolve a história. É muito difícil nós classificarmos o livro. Ele é um pouco um livro religioso, ele é um pouco um livro de autoajuda, um pouco de ficção. Então, é um livro que reúne muitas vertentes aí. O autor, William Young, ele é formado em religião.
E ele diz lá no livro que o seu personagem é o Mackenzie. O que o Mackenzie mais gosta é discutir sobre Deus e sobre a criação. Como depois ele vai dizer em entrevistas que o Mackenzie é ele próprio, nós chegamos à conclusão que ele traz muito dessa formação religiosa para o livro. Muitos conceitos religiosos são discutidos no livro. Algumas vezes com sucesso e algumas vezes não tanto assim. E às vezes, literariamente, isso fica complicado, porque parece que ele quer nos doutrinar. Parece, às vezes, é um pouco piegas isso, né? É uma leitura que é um pouco, ela cai um pouco nessa pieguice. Então você me pergunta, mas como um livro vendeu tanto? Como é que um livro vendeu 20 milhões de exemplares? O próprio William diz que quando ele começou a vender, ele começou a receber e-mail das pessoas dizendo, olha, o seu livro chegou no momento certo. Então eu acho que é isso. Todos nós conhecemos alguém que perdeu um ente querido e que não superou essa dor. Pode ser um filho, um irmão, uma esposa, um marido, não importa. Não superou e está muito bravo com Deus. Então este livro, A Cabana, eu acho que ele vai nessa linha, na linha de confortar quem está triste, na linha de confortar quem não se conforma ainda com a perda desse ente querido. E eu acho que é isso que faz o sucesso de A Cabana. É um livro um pouco diferente do que a gente comenta aqui, mas eu acho que é um fenômeno e a gente não pode ter nenhum preconceito de leitura com livros que são fenômeno. Porque se há um número enorme de pessoas que compram e gostam, alguma coisa esse livro tem que toca essas pessoas. E na minha opinião, é isto. Ele é um livro para quem precisa, nesse momento, de um pouco de conforto. É isso. Esta edição é uma edição comemorativa. Ela traz, inclusive, algumas fotos coloridas, porque A Cabana virou filme, das filmagens. Então, é bem interessante. Se você quiser ler a resenha de A Cabana, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br e se inscreva aqui no Biblio, deixe a sua sugestão e as suas críticas. Muito obrigada!